Olá pessoal, tudo bom? Desculpa novamente não ter gravado ontem, já tá virando uma rotina isso, né? Mas vamos lá, vamos para a aula de hoje. Hoje nós estamos na aula de número 4. Hoje nós vamos falar sobre o tema da, das nossas lições. E o tema é justamente a origem e o desenvolvimento, né? Do pensamento socialista comunista. Agora de uma forma mais completa. Antes nós só víamos alguns lampejos dessas ideias, né? Como nós vimos aí na Idade Antiga e Idade Média. Alguns inclusive advogam que nós vemos na Reforma Protestante. Olavo de Carvalho é um que defende isso, eu não defendo isso. São pontos de vista diferentes. Então, assim, eu creio que nessa reforma, isso daí não. Porque se você for baseado, dizer que a reforma protestante, ela inspirou de certa forma a, a revolução do proletariado, isso daí não é muito honesto, porque houve várias revoltas contra o establishment, ou seja, contra o governo estabelecido, contra aqueles que governavam. E na história toda houve isso. Se for assim, eu vou dizer que também Espartacus, lá em Roma, na Roma Antiga, ele também era um proto-comunista. Não, isso não faz sentido, tá bom? Mas aí o que acontece? Vamos lá para onde importa ir, né? No vídeo de hoje, antes de eu começar, eu queria falar um pouco sobre o que está acontecendo, bem rapidinho com vocês, que é essa questão aí do Jair Bolsonaro, né? Eu acabei de ouvir uma entrevista dele que ele acabou de dar para a Rede Globo, de dentro do avião que tava voltando, ele estava voltando para casa, né? Então, assim, nessa entrevista, ele já levanta a hipótese de fraude nas urnas eletrônicas. E é uma coisa aqui que eu quero usar o canal para denunciar, né? Antes de continuar, esqueci de falar, você que é novo aqui no canal, meu nome é Wagner, eu sou teólogo e esse é o canal Perspectiva Conservadora. Fique à vontade, faça suas críticas, dê suas sugestões, desde que seja com respeito, não tem problema nenhum. Você de esquerda, de direita é bem-vindo, liberal, todos são bem-vindos aqui no canal. Muito bem, isto posto, vamos então ao que interessa. O senhor Jair Messias Bolsonaro, principal candidato à eleição de presidência do Brasil, líder em todas as pesquisas sérias, não é? Todas as pesquisas sérias o colocam com larga margem de vantagem na disputa. Bom, isso daí todo mundo já sabe, né? Ninguém é mais bobo. Eu acho que acabou, acho que agora eu estou vendo isso, eu tenho observado isso com as pessoas que eu converso, com as muitas coisas que eu tenho lido. O brasileiro deixou de ser bobo, né? Ele deixou de ser, não é bobo, ele deixou de ser omisso, ele deixou de ser indiferente ao que está acontecendo na política. Por quê? Porque isso afeta diretamente na vida dele. Então não dá para ficar indiferente a essas coisas. Eu mesmo queria estar falando aqui sobre arte ou sobre teologia, né? Apesar que a teologia ela tem uma íntima relação com isso. E depois vocês vão saber por quê. O que importa dizer agora é que essa questão da fraude na urna eletrônica ela se dá pela ausência de transparência, na minha opinião. Não tem transparência. Depois que dá 5 horas, eles fecham aquelas urnas, vai para o caminhão, você não vê mais nada, você não tem acesso a coisa nenhuma. Isso para mim é ausência de transparência. Se todo esse processo entre o final da votação até o final da contagem dos votos fosse todo gravado em vídeo, eu poderia dizer que existia alguma transparência, ou que se permitisse que todos os partidos
colocassem seus representantes acompanhando passo a passo até o final da votação. Isso também não acontece. Então, para mim, é um processo ditatorial que já está estabelecido no Brasil, e é uma pena, eu lamento muito que isso esteja acontecendo. Isso não é democrático, de democracia não tem nada, pelo contrário, isso tem a ver com tirania. Como disse Platão, né? Depois da democracia vem a tirania. E parece que ele estava prevendo o futuro, né? Então, o que acontece? Quem estabeleceu esse sistema todo aí foi a esquerda. Pense nisso. Não se esqueça disso. Quem estabeleceu essa forma de votação em que você, que está colocando a sua confiança lá na urna, o seu voto, que é uma coisa muito importante, você não tem acesso a coisa nenhuma. Por que não era como cédula? Por que não volta a cédula de papel? Porque isso é feito por várias nações do mundo, nações de primeiro mundo. Né? Por que ninguém adotou a urna eletrônica brasileira? Por quê? Entendeu? Então, parece que, como disse o general Lessa, numa entrevista que ele deu ontem também, parece que o Supremo Tribunal Federal quer acelerar o processo de intervenção militar novamente no Brasil, porque ele está passando dos limites naquilo que é decente, naquilo que é honesto para com o povo brasileiro. Bom, era isso que eu tinha para falar. Eu vou gravar rapidinho, eu também tenho que ir numa manifestação, que vai acontecer daqui a pouco, aqui na minha cidade. Vamos lá então. Hoje nós vamos falar, nós passamos daquele período da Idade Média, nós vamos falar um pouco daquele período entre 1780, que é quando começa a aparecer as primeiras ideias que geraram outras ideias, né? E tudo isso começa lá pelos idos de 1781, um pouco antes da Revolução Francesa, que começou em 1789. Então, em 1781, o que aconteceu? Um homem chamado Immanuel Kant, eu vou falar disso de forma bem simples, eu quero ser mais didático, como diz a nossa amiga Paula Marisa, né? Vamos ser mais didáticos na hora de falar sobre esses assuntos de filosofia, principalmente. Simplifique. Eu quero que todos os que me ouvem entendam, né? Então eu não quero ficar aqui criando uma linguagem que você não tem acesso. Eu quero que todos entendam o que eu digo, mesmo se tratando de certos assuntos que são complexos, né? Muito bem. Immanuel Kant, um filósofo alemão, ele escreveu um livro chamado Crítica da Razão Pura. Depois ele escreve a Crítica da Razão Prática e depois a Crítica do Julgamento. São as suas três maiores obras. Ele escreveu muitos livros, muitos livros, mas esses três tá aí, talvez seja a espinha dorsal do pensamento de Kant. Então ele dizia o que nesses livros, né? Que o homem só toma conhecimento, o ser humano só toma conhecimento da realidade quando ele pratica uma ação. E no agir, o homem é mais nobre. Talvez aí dessas ideias é que a Revolução Francesa tenha se inspirado para fazer o que fez. E falando já da Revolução Francesa, em 1789, quando começou tudo isso, né, é lógico, aconteceu uma coisa que já tinha acontecido na história algumas vezes, mas não da forma que aconteceu, com a amplitude que aconteceu na França naquele ano. Todos nós temos um limite, não é verdade? Então guarde bem isso na sua cabeça, o limite do sofrimento humano, não é? Então a França chegou no limite do sofrimento. A pobreza tinha atingido níveis assustadores. Enquanto isso, a corte, lá com o rei Luís XIV, se não me falha a memória, isso também não tem muita importância. O que importa é que esse cidadão aí, o que importa são os fatos, o que aconteceu. E o que aconteceu é que ele abusou do poder, é por isso que se chama absolutismo, né? Esse período.
o período aí da monarquia absolutista na França. Ele dava banquetes suntuosos, fez um palácio, o famoso palácio de Versalhes, suntuoso, maravilhoso, né, para ele. Então ele esbanjava dinheiro que vinha evidentemente dos tributos do povo. E lógico, o que você quer que aconteça? Evidentemente que aconteceu uma revolta, que vai acontecer uma revolução, isso é óbvio. Inclusive, nessa época aí, tinha aí uns dois partidos, vamos colocar assim, dois grupos, vamos colocar dessa forma, que eram mais ou menos os representantes, eram os representantes da sociedade, né? Apesar que tinha as fragmentações lá, mas que eram os jacobinos e os girondinos. E esses jacobinos e girondinos, eles eram as pessoas que mantinham as suas... Inclusive daí veio o termo direita e esquerda, né? Dizem alguns, né? Essa é a mais aceita, vamos colocar assim, né? É a tese mais aceita, né? De que daí surgiu a expressão direita e esquerda, porque um grupo se sentava à direita, o outro grupo se sentava à esquerda lá, como se fosse o parlamento, como se fosse o congresso de hoje, né? Só para você ter uma ideia aí do que eu estou falando, né? Então essa revolução que aconteceu de uma maneira intensa demais, de uma forma ampla demais, e que inspirou várias outras nações a fazer isso, tanto que em 1848, se não me falha a memória, acontece a Primavera dos Povos, que são várias revoluções que também acontecem em outros países ali da região, entendeu? Então, o que acontece? Lá na Revolução Francesa, as coisas foram muito intensas, coisas que nunca acharam que ia ser possível, como, por exemplo, a tomada da Bastilha, né? Que era um lugar usado como, ao mesmo tempo, estrategicamente como uma fortaleza onde se mantinha a ordem pública, porque afinal de contas a Bastilha era no alto dela existiam canhões, né? E também era um lugar onde ficavam presos, né? Era onde eram lançados lá nas masmorras lá aqueles que eram do desagrado do rei, vamos colocar assim, né? Bom, nessa época aí surgiram alguns nomes, né? Robespierre, que foi muito bem aceito no pensamento. Eu estou citando ele porque ele foi muito bem aceito no pensamento comunista, entendeu? E era um camarada assim que ele mais ou menos que ele pensava da seguinte forma: ele não tinha moral, ele achava que não importava os meios, né? Contanto que você atinja a sua finalidade, não importa de que maneira que você vai fazer, né? Se tiver que matar, se tiver que enganar, se tiver que trair, não importa. O que importa é você atingir a sua finalidade. Então esse tipo de pensamento é perigoso, concorda comigo? Pois bem, então a Revolução Francesa foi muito marcante por causa da intensidade dela, né? Eles tomaram a Bastilha, que muitos achavam que seria impossível, né? Tanto que quem controlava a Bastilha lá, o seu comandante, achava que quando aquela população revoltosa, quando todos os revoltosos estavam se aproximando lá no número muito grande, milhares de pessoas, né? 5.000, 10.000 pessoas, e ele pensou assim: bom, eu vou dar 1, 2 tiros de canhão e todo mundo vai sair correndo e pronto, né? E ninguém vai tomar a Bastilha. Bom, o que aconteceu não foi isso. Aconteceu que o povo não se intimidou, mesmo com tiros de canhão. Mesmo que alguém caísse morto do seu lado, a pessoa ainda tinha coragem para enfrentar tudo aquilo. E eles bateram naquelas portas, derrubaram e tomaram a Bastilha, que foi talvez o ponto-chave da Revolução Francesa, porque era um lugar estratégico onde tinha a munição para as armas que eles carregavam, e eles puderam se armar e de forma correta e poder realizar tudo o que eles realizaram lá. Depois foram até o Palácio do Rei e tiraram eles de lá, né? Todos fugiram, né?
A história diz que todos fugiram, só ficou o rei, a rainha e o filho. Então, assim, é muito complicado isso tudo. Bom, mas ele pediu por isso, né? Então, eles saíram, né, com o rei e com a rainha de lá, então foi tudo muito emblemático, tudo isso foi muito forte, né? O rei foi decapitado, né? Tinha acabado de se inventar também, né? A guilhotina, né? Então, o homem era decapitado lá em praça pública para que todos vissem, e aí a cabeça do rei ficou à mostra, para que todo o povo visse o fim, né? Aquilo marcava o fim do absolutismo, da monarquia na França. Se isso foi bom, né? Bom, aí já é uma outra história, né? Nem toda revolução é uma boa revolução, porque se quem conduz, se quem lidera a revolução não sabe como administrar uma nação, só sabe fazer uma revolução. É como aquele cachorro que corre atrás do carro e quando o carro para ele fica só olhando. Então, não adianta. Eu penso assim, os processos revolucionários, eles têm que ter um líder sábio. Se não tem um líder que seja sábio, vai acontecer uma situação talvez até pior depois dessa revolução. Aconteceu isso na Revolução Russa, nós vamos falar disso talvez na próxima aula, e vocês vão ver que trocaram uma coisa ruim por outra coisa pior. Então, às vezes, o processo pode ser até pior. Pois bem, então na Revolução Francesa aconteceu isso. E foi muito amplo a força com que essa revolução agiu na França. Tanto que a esposa, se não me falha a memória, a esposa do rei da França, ela era de outro império, do Império Austríaco, se não me falha a memória. E eles enviaram tropas do exército para salvaguardar a vida da rainha, que era da nação deles. E mesmo essa tropa que invadiu a França, né, ela foi derrotada pelos revoltosos. Para vocês terem uma ideia de como estava os ânimos na França naquela época, tá? E foi daí, nesse confronto militar, que surgiu a composição da Marselhesa, que é tocada até hoje, é o hino nacional da França, né? E se você pegar a letra desse hino, você vai entender bem o que aconteceu lá na França naquela época, né? Interessante notar que tudo isso, todo esse processo foi observado por um jovem militar chamado Napoleão Bonaparte, tá? Só para que você saiba o que estava acontecendo, em que época estava acontecendo. E quando terminou a Revolução Francesa, já estava numa data muito próxima também, só para você encaixar as coisas aí na história, né? Mais ou menos aí, logo depois, alguns anos depois, a família real portuguesa, fugindo de Napoleão Bonaparte, veio para o Brasil, o que mudou também toda a história do nosso Brasil. Pois bem, vocês viram como uma coisa tem a ver com outra, né? As coisas não são desconexas, as coisas são interligadas. Uma coisa que acontece lá na Europa afeta o Brasil hoje. Se acontecer alguma coisa nos Estados Unidos, vai afetar o Brasil, entendeu? Se acontecer alguma coisa com países, principalmente os de fala portuguesa, né, na África, vai afetar, entendeu? Não de uma maneira muito grande, mas dependendo do que acontecer, muda completamente o panorama de um país. Pois bem, da Revolução Francesa, eu estou aqui com o meu famoso rascunho aqui, né? Vamos lá. Depois de Kant, né, eu falei que veio a Revolução Francesa, baseado naquele pensamento, lembra? De que o homem só tem contato com a realidade quando ele age. E nesse agir ele é mais nobre. Eu estou resumindo, evidentemente, ele fala muito mais coisas, mas é só para vocês terem uma ideia de como é isso. Eu quero falar mais acerca
daquele que desenvolveu o pensamento socialista comunista, e nós vamos chegar já já. Depois de Kant e da Revolução Francesa veio um outro filósofo chamado Hegel. E Hegel, ele falou, tudo bem, o Kant estava certo, e tudo que o Kant falou aconteceu através de uma coisa chamada dialética, a dialética histórica. E toda a história da humanidade está baseada nisso, certo? Então Hegel é um personagem importante porque Karl Marx estudou ele a fundo e era uma espécie de seguidor de Hegel. Então a dialética histórica seria o quê? Esse nome dialética, né? Um nome meio confuso, vamos dizer, para quem não está acostumado com isso, né? Era o quê? Era que a pessoa, os seres humanos se relacionavam através da apresentação no campo das ideias, né, que depois virava algo real, né, de uma tese, que era a ideia, ou tese, para mim, no final, é a mesma coisa, né, da ideia vem uma tese, então são praticamente a mesma coisa. Então, você desenvolve uma tese, mas uma outra pessoa, ela diz que a sua tese está incorreta e argumenta sobre isso, e dos dois pensamentos, daquilo que você pensou e da sua tese, né? E daquilo que foi contrário à sua tese, eles chamam do que foi contrário de antítese, né? E desses dois pensamentos se chega a uma conclusão que eles chamam de síntese. Então é somente isso, não é algo muito complexo. Tese, antítese e síntese. A minha ideia, a minha contra-ideia e a minha conclusão, ou o resultado, vamos colocar assim, de formas de pensar. Por que nós estamos falando tanto de formas de pensar, né? Porque, volto a repetir, é no campo das ideias que tudo acontece. O nosso mundo até hoje está sendo moldado por causa disso daqui que nós estamos tratando. Então veja que não é pouco importante, tá bom? Muito importante o que está acontecendo. Depois teve um outro filósofo chamado Ludwig Feuerbach. Ele criou a teoria da alienação. E aí ele trata do assunto Deus, né? Ele diz que o homem criou Deus como forma de aliviar os seus temores sobre o futuro. Esse era o pensamento dele, e esse pensamento ele culminou naquilo que nós vamos tratar agora, que é o filósofo alemão Karl Marx, tá? Karl Marx admirava esse pensamento aí que eu falei antes, e foi por causa desse pensamento e do que ele leu acerca desses pensadores que ele escreveu as suas obras. Tem que entender que a vida de Karl Marx ela foi dividida em algumas fases, né? Nos primeiros 10 anos ele escreveu e trabalhou como filósofo, né? Então ele estava formulando todo o seu pensamento através da filosofia com a qual ele foi influenciado. Uma coisa que tem que ficar claro desde o começo sobre a vida de Karl Marx é que ele desde o princípio, dizem que até desde a infância, ele queria destronar a Deus. Isso tem que ficar claro. Para que você entenda por que uma pessoa agiu de tal forma, precisa primeiro entender as suas motivações. Então, qual era a motivação dele? Por que ele escreveu tudo que ele escreveu daquele jeito? Por causa das suas motivações. E qual era a motivação? Destronar a Deus. Isso está claro nos seus escritos. Muito bem. Nessa época também surgiu um homem, nascido um pouco antes, né? Esse homem também era um socialista, tá? Só que ele viu o socialismo de uma outra forma, ele entendia a dialética de Hegel de uma outra maneira, né?
ele enfocava mais nos aspectos nacionalistas e raciais, né? Que era um homem chamado Moses Hess. É interessante que ele era 6 anos mais velho que Karl Marx, né? Ele nasceu em 1809, eu acho, e Marx foi em 1815. Se não me falha a memória, foi isso. E esse Moses Hess teve, além de ter escrito sobre esse assunto de socialismo, você vê que ele escreveu isso, e eu creio, eu não sei se houve, a história não conta exatamente como foi esse processo, mas talvez alguma coisa que Moses Hess escreveu tenha influenciado, eu acredito que sim, a Karl Marx, tá? E foi esse Moses Hess que também apresentou para o Karl Marx o Engels, que se tornaria o parceiro de Marx pelo resto de sua vida. Muito bem. Então, Karl Marx sempre teve essa motivação. Fique isso bem claro na sua cabeça. Nos 10 anos primeiros da vida dele, ele se dedicou à filosofia e a entender a dialética histórica, né? Essa coisa de a minha tese, né? A minha teoria, a minha contra-teoria, a minha antítese e a minha finalidade, minha conclusão, né? A minha finalização de pensamento, que é a síntese, que forma essa dialética histórica. Ele dizia, Karl Marx já enfatizava a dialética, você vê, cada um pensando de uma maneira, né? O Moses Hess falando de nacionalismo essa coisa racial, né? Vamos colocar assim, né? Que existe esses aspectos que ele dizia que a dialética se desenvolveu em cima de uma ideia racial e nacionalista. Bom, mas tudo bem. Karl Marx, que é o que importa aqui, ele já foi para um outro lado. Ele dizia que a questão da dialética era uma questão social, era uma questão de luta de classes. Bom, e isso muda tudo. Mas na realidade, quando você começa a entender a forma de Karl Marx pensar, principalmente baseado na motivação que ele teve, você começa a perceber que de tudo o que ele escreve lá, de luta de classes, a revolução do proletariado, né? A revolução daquele que trabalha nas fábricas, né? Engraçado que ele que criou essa coisa aí chamada capitalismo, né? Um homem comunista escreve sobre o capital, né? Porque depois dos 10 anos daquele período de filósofo, ele começou a ler muita coisa sobre economia. E aí, quando ele começa esse período diferente nos seus escritos e começa a tratar mais de economia, e ele escreve aí vários outros livros, o principal, todos conhecem aí, o Capital, né? Uma obra muito grande de ler e que, na realidade, foi refutada, né? Principalmente pelos economistas austríacos, né? Isso daí ficou bem claro. Eles refutaram e fizeram uma refutação. O Karl Marx ele defendia uma coisa que era chamado valor do valor do trabalho. Ele entendia que era o real valor de alguma coisa estava no valor do trabalho de quem fez aquela coisa, né? Até porque, lógico, aquela coisa não existiria se não fosse alguém que trabalhasse naquilo lá. Mas se eu pegar isso aqui, uma caneta, né? Ela tem um valor, mas esse valor não é definido pelo valor do trabalho. Isso aqui é definido pelo valor que alguém dá a isso aqui, pelo comprador. E daí é por isso que não tem como, não faz sentido nenhum, não tem lógica, né? Esse pensamento de Marx de colocar o valor de alguma coisa no valor trabalho. Eu entendo essa questão da existência de algo sem que alguém tenha trabalhado, evidentemente, é lógico. Mas mesmo que eu tenha me esforçado muito, né? Teve um pensador que falou algo muito importante, ele falou assim, ele deu um exemplo prático. Por exemplo, eu não sou pintor, né? Não sou um artista, né? Eu só sei desenhar casinha e sol, pessoal. Sou muito ruim de desenhar, né? Meu desenho é muito grosseiro. Então, se eu pintar um quadro aqui, mesmo que leve horas e horas trabalhando nesse quadro, no final o comprador vai dizer que não tem valor nenhum. Não é verdade?
Então não valeu minhas horas trabalhadas. Minhas horas trabalhadas ficaram sem valor. Só teve valor para mim. Então, para a sociedade não teve valor, porque a sociedade rejeitou. Não deu valor zero. Vocês estão entendendo como é que funciona isso, esse pensamento de Marx e a sua refutação? Né? Então, eu só estou colocando aqui o que escreveram, tá, pessoal? Talvez alguém aí queira me atacar e tal, falar que eu não sei nada sobre Karl Marx. Mas será que eu não sei mesmo? Ou vamos dizer que os livros não sabem, então? Vamos dizer que os jornais não sabem? Vamos dizer que tudo que ele escreveu não sabe? Né? Então vamos deixar que quem estava lá na época e viveu com ele fale, não eu. Né? Só vou falar aqui o que a história contou sobre ele. Né? Todo mundo sabe que ele teve problemas muito sérios na sua família. Né? Ele foi casado com uma mulher que deu vários filhos para ele e tudo. Ele teve alguns problemas com os filhos. Teve uma das filhas, se não me falha a memória, acho que foi filha mesmo, ela chegou até a se suicidar. Então, assim, ele foi um homem. Muita gente fala que ele foi um vagabundo, né? Um cara que não queria trabalhar e tal. E que ele precisava sustentar a família e que ele não devia ficar só escrevendo livros. Nessa época, quem segurava lá a onda, né, segundo a história, né, quem ajudava ele financeiramente era o Engels, que era o amigo dele. Nessa época também, ele dizia que, por causa do pensamento dele, que muitos adotaram, talvez alguns tenham adotado o pensamento marxista por conta da revolução, não por conta do que ele escreveu de maneira, vamos colocar assim, por causa da ciência econômica de Marx. Eu creio que muito mais as pessoas insatisfeitas com alguma coisa, né, seja lá o que for, pegou essa ideia aí de revolução, se focou na ideia revolução, e talvez os marxistas, talvez não, foram, né? Os marxistas foram muito pior que Karl Marx, né? E muitos não entenderam. Eu entendo quando um comunista, um socialista fala para mim que o socialismo foi, o que Marx escreveu, o marxismo foi deturpado. Tudo bem, pode até ter sido deturpado, mas o fato é que todas as pessoas que vieram, e nós vamos falar disso na próxima aula, após o marxismo, adotaram uma estratégia, uma política totalmente desumana. Entendeu? Então, e a desculpa naquela época também era essa. Todas as vezes que chegava um novo governante, ele dizia, não, eu vou fazer direito, eu vou fazer como ele escreveu, porque o outro deturpou. Então, eu tenho até medo dessa ideia de falar que Marx foi deturpado. Muito bem, só para alguns fatos aí sobre Marx ainda, né? Ele criou essa questão da luta de classes, a revolução do proletariado, falou sobre o valor do trabalho, falou sobre uma coisa chamada mais-valia. Eu vou deixar alguns livros na descrição para que você se aprofunde mais sobre isso e entenda como funciona esse pensamento no meio acadêmico, entendeu, pessoal? Eu não estou falando disso, eu não estou tratando disso nas questões de maneira, do ponto de vista prático. Tá entendendo? Uma coisa é o que ele escreveu. Deixa isso bem claro na sua cabeça aí. O que esse Marx escreveu, esse Engels escreveu, foi uma coisa. Outra coisa é o que está acontecendo hoje. Tá entendendo? Eles dizem que é marxismo, mas não é. E eu vou provar isso através de documentos, através de livros, que o que ele escreveu, o que ele pensou, na realidade, nunca foi adotado, nunca foi realizado. Certo? Até porque, economicamente falando, é impossível. Tá bom? Então, vamos lá. Nessa época, ele criou uma organização que existe até hoje, muita gente não fala e não vai falar,
porque a mídia, de uma maneira geral no mundo, de uma maneira geral, tá? Não estou falando toda, mas de uma maneira geral, ela é controlada pela esquerda, tá? Até mesmo nos Estados Unidos, que deveria ser o último refúgio, vamos colocar assim, do conservadorismo. Mas até mesmo lá, a mídia de esquerda, você vê pelos ataques que a mídia de lá faz constantemente ao Donald Trump, tá bom? Então vocês vejam como isso, vocês viram como isso atinge até hoje uma coisa que foi escrita aí há 150 anos atrás, 170 anos atrás, atinge até hoje a nossa sociedade. Muito bem. Para o vídeo não ficar longo demais, né? Até essa parte eu queria fazer em duas partes, porque tem muita coisa para falar. Mas nessa época ele criou essa entidade, voltando, Internacional Comunista, que é quem controla a coisa toda a nível global, tá? Muita gente entende que o comunismo era a União Soviética. Não, não era, tá bom? Viu, pessoal? Quando você viu lá, quem é da minha idade aí, quem viu em 89 cair o muro de Berlim, falou o fim do comunismo. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não foi. Tá? O comunismo, ele se utilizou, a Internacional Comunista se utilizou, né, daqueles países, daquelas nações, inclusive da antiga União Soviética, tá bom? Porque naquela época já existia muitas nações comunistas mundo afora, tá? Casos aí de China, de Camboja, de Cuba, entre outros, tá bom? Pois bem, aí, evidentemente que nessa época aí começaram as greves e tudo mais, né? Depois foi consequência, depois eu vou falar o que aconteceu depois, tá vendo? Depois das ideias, o que aconteceu na prática, nas ruas? O que aconteceu? Né? Nós vamos falar disso na próxima aula, vamos falar também sobre Lenin e como Lenin pensava isso. Você já vai ver que como mudou as ideias com relação ao que Karl Marx escreveu e como ele interpretou as coisas de outra forma e aconteceu um genocídio, né, na Revolução Russa, tá bom? Eu vou deixar aqui no final para vocês, sobre Karl Marx ainda, uma coisa espantosa e uma coisa reveladora e que me assusta muito, que um camarada que tenha fundado o pensamento socialista e comunista tenha escrito. Me assusta muito que ele tenha escrito uma coisa nesse nível aqui, tá? Eu pesquisei muitos autores anteriores a ele. Eu não vi nada relacionado a isso aqui que ele fala, tá? Isso aqui é genocídio, tá bom? Ele foi a pessoa que, além, então isso fique claro na mente, na cabeça de quem segue o socialismo e comunismo. Eu estou falando de fatos. Se eu acho bom ou se eu acho ruim é outra história. Isso são fatos. Genocídio eu não acho bom. Acho que ninguém acha bom, né? Até os socialistas e comunistas com quem eu converso dizem que isso não é bom, que isso é ruim e que foi ruim na história humana. Ok, então estamos todos de acordo, né? Muito bem. Então vou colocar aqui a fonte, você pesquisa, não precisa acreditar em mim, tá? Eu vou repetir aqui o que o senhor Karl Marx escreveu em janeiro de 1849, marquem aí. Depois, se quiser, você volta o vídeo, né, para pegar as informações direitinho. Ele escreveu isso em um jornal chamado Nova Gazeta Renana. Ok? Engels também falava nesse jornal. Ele falava sobre sociedades primitivas, né, entre aspas, né? Eles consideravam primitivas, né? Porque estavam 2 estágios atrás, vamos colocar assim, né? Eles nem capitalistas eram ainda, para poder entender a revolução do proletariado, tá? Vou dar alguns povos aqui para vocês entenderem quem eram essas sociedades primitivas, né? Primitiva no sentido de atrasado, eles são atrasados, esses povos, né? Mas cada povo não pode viver como quer, e se eu quiser ser atrasado, qual é o problema, né? Vocês viram como aí os princípios da Revolução Francesa
Muita gente fala a Revolução Francesa influenciou a- ao comunismo, né? Mas acho que influenciou só na Revolução. Revolução, por tomada de poder, por tirar quem está no poder. Ah, eu vou tirar quem está me oprimindo. Mas os princípios da Revolução Francesa não podem ser encaixados no comunismo, tá? Quando se fala lá em igualdade, fraternidade, liberdade, como é que você vai encaixar isso no comunismo? Pelo menos na prática não aconteceu assim. E no pensamento de Marx, eu também não vejo isso. Então eles consideravam aí, ó, Engels escreveu lá que esses povos primitivos eram eles estavam se referindo a bascos, bretões, escoceses, sérvios, que era chamado por eles, por Marx e Engels, de lixo racial. Olha aí, as ideias que depois você já ouviu falar disso, né? Lembra lá de Hitler na Segunda Guerra? Ele falava sobre lixo racial. De onde será que ele tirou essas ideias? Pensa aí. Dizia ainda que a Polônia, que era um país vizinho, ele não tinha nem razão para existir. Olha aí com que tipo de gente nós estamos lidando. Então tome muito cuidado com isso, tá bom? Pesquise. Você que é um esquerdista, você que adora e ama, né, o pensamento de esquerda, reflita. Reflita sobre essas coisas aqui. Não fui eu que falei isso. Quem falou isso foi Karl Marx e Engels, os pais do pensamento socialista comunista, tá? Daí de pessoas que pensam assim não pode vir coisa boa. Eu penso assim. Então, abre aspas aí para o que o senhor Karl Marx escreveu nesse jornal. As classes e as raças, fracas demais para conduzir as novas condições da vida, devem deixar de existir. Elas devem perecer no holocausto revolucionário. Prestou atenção? Volte esse vídeo e ouça de novo. É assustador que alguém que defende igualdade de classes venha falar um absurdo desses, tá bom? Então eu quero encerrar esse vídeo pela metade, porque eu já falei que vou fazer uma segunda parte, tá bom? Vou falar um pouco mais sobre esse assunto, para que vocês entendam bem o que é o pensamento marxista e o pensamento também de Engels, que colaborou com isso tudo, tá bom, pessoal? Eu vou deixar aí a recomendação do vídeo, um vídeo muito bom, que esclarece muita coisa, que se chama O Preço da Ignorância. Eu vou deixar o link na descrição. Ele foi publicado por alguns canais, o Nando Moura foi um dos que publicou, e eu vou colocar a indicação aqui, vou colocar a indicação de alguns livros para que você se aprofunde e esclareça mais, né, esses assuntos. Eu vou colocar também a fonte da onde eu tirei essas coisas, essa citação, tá bom? Para que você não fique falando que eu inventei, etc, tá bom? Então eu vou deixar, você vai ver aí durante o vídeo, eu esqueci de falar, algumas imagens que vão ser inseridas durante as minhas falas, tá bom? Eu vou colocar aí o rosto aí desses pensadores, um pouco da imagem da Revolução Francesa, para que ilustre, vai ficar, então não vai ficar, eu não gosto de fazer uma aula só eu falando, acho que é meio chato, meio monótono, né? Então vai ter as ilustrações, vai ter as pinturas, as fotos, né? Para que você veja o que foi aquela época e como tudo aquilo influenciou no mundo que nós temos hoje, tá bom? Desculpa aí pelo tamanho do vídeo, eu sei que ficou longo, né? Mas era importante falar sobre essas questões, tá bom? Tem outras coisas importantes sobre esse pensamento socialista comunista que nós vamos tratar na próxima aula, tá bom? Tem aí o link do Facebook, tá? A curtida lá, tem o Apoia-se, tem se você puder ajudar o canal, ajude o canal. Eu estou numa fase aí de mudanças aí, eu quero melhorar mais. Eu estou vendo a possibilidade aqui com meu filho, que é o editor, de fazer uma abertura para o canal, né? Fazer uma coisa mais bacana, fazer uma coisa melhor. Então eu quero melhorar cada vez mais o canal,
para que o canal se transforme num veículo de informação fidedigna, né? Hoje, com tanta desonestidade aí nas nossas mídias, né? É necessário que as pessoas tenham um refúgio aonde elas possam se orientar, vamos colocar assim, para saber como agir, tá bom? Por isso que eu falei já daquela questão do Bolsonaro no começo, para que vocês fiquem atentos ao que está acontecendo aí, tá bom? Eu creio que o povo brasileiro tem que se juntar, tem que se unir para que se manifeste, evidentemente que de maneira pacífica, mas ele tem que se manifestar. Calado ele não pode ficar. O povo brasileiro tem que falar, não se cale. Se juntem, se unam, se organizem. Tá tendo manifestação hoje, mas isso daí tem que se transformar em assinaturas, em uma petição junto ao Congresso Nacional. Isso tudo é importantíssimo nesse processo aí para se estabelecer uma democracia de verdade, que nós estamos perdendo ela. Tá bom? Então, um abraço, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.